esse investimento que a gente precisa fazer à luz daquilo que falamos pela manhã, daqueles primeiros momentos da igreja primitiva que viveu o verbo perseverar de forma extraordinária. O verbo perseverar, como vimos pela manhã, foi chave para que a igreja de Jerusalém fosse uma igreja vitoriosa. Não foi uma igreja perfeita, mas fosse uma igreja vitoriosa, perseverando na doutrina dos apóstolos, como vimos pela manhã, os ensinamentos de Jesus, perseverando na comunhão, na amizade, no companheirismo, na fraternidade, estando juntos sempre que possível, perseverando no partir do pão, jantar, uma ceia, um almoço e a própria celebração da Eucaristia, da ceia do Senhor, e perseverando também na oração. Foi esse verbo perseverar nessas 4 áreas que levaram a igreja a uma experiência vitoriosa, sendo ela ponto de partida para que o Evangelho saísse de Jerusalém e ganhasse o mundo gentil, o mundo pagão, espalhando-se por todas aquelas regiões que são registradas, sobretudo, no livro de Atos dos Apóstolos. Nunca é demais investirmos na formação do povo de Deus. Como a juventude hoje é a vítima maior de tudo isso que está aí. E nós temos uma arma que é uma espada de 2 gumes, né? Uma arma que é perigosa por um lado e benéfica por outro, que é a internet. Nós precisamos ser sábios na utilização desse instrumento para ajudar a nossa juventude a viver uma experiência vitoriosa, apesar de todas essas provocações que estão aí. São provocações, por um lado, que chamam a juventude para o flerte com o ateísmo. Por outro lado, é um chamamento para uma experiência religiosa que ultrapassa os limites daquilo que é genuinamente místico e bonito e vai para uma mistificação rala, vazia, inconsequente, como o e-mail, a mensagem que eu recebi do Tiago ontem, no Rio de Janeiro, daquele pastor vendendo saco de sabão em pó santo. Cada dia aparece uma coisa, né? Uma presepada diferente. Fruto que, irmãos, dessa inconsistência, dessa falta de conhecimento, de profundidade, falta de formação no ensinamento de Jesus e dos apóstolos. Complementando aquilo que dissemos pela manhã, nós afirmamos que a igreja de Jesus Cristo é o efeito da força poderosa do Cristo ressuscitado. A igreja é a maior expressão do poder do Cristo ressuscitado. E por isso ele é cabeça da igreja, ela é o corpo. E nós somos chamados a honrar como corpo o cabeça que é Jesus Cristo. Um outro texto que encontramos em Atos, no capítulo 4, a palavra de Deus diz que aqueles irmãos que faziam a igreja de Jerusalém, em cada alma havia temor. E quando a gente ouve a palavra temor, a primeira ideia que vem na nossa cabeça é ligar essa palavra a medo. Mas na Bíblia, temor não tem essa ligação primeira com medo, mas com um respeito muito grande pela pessoa de Deus, uma reverência muito grande pela pessoa de Deus e um encantamento profundo pela pessoa de Jesus Cristo. Então, naqueles convertidos, os primeiros batizados foram em número de quase 3.000, reunidos nas casas sempre. Havia temor, havia um profundo respeito por Deus, um carinho por Deus, uma reverência por Deus e um encantamento por Jesus Cristo, porque Jesus Cristo estava sendo visto como essa pessoa diferenciada, que fez o que ninguém fez, que ensinou como ninguém ensinou, que encantou as pessoas por onde ele sempre andou.
maravilhados e diziam também assim: poxa, não é esse o filho de José, o carpinteiro? A gente conhece há tanto tempo, que no tempo oportuno se manifestou como sendo o Senhor e o Salvador da humanidade. Então, irmãos, também naquela igreja de Jerusalém, além da perseverança na doutrina dos apóstolos, do partir do pão, na comunhão e na oração, em cada irmão daquela igreja havia temor. Havia um profundo senso de encantamento por Deus, um profundo senso de respeito. E o texto diz mais, que em função disso, muitos sinais e prodígios eram feitos por intermédio dos apóstolos. E hoje a gente fica preocupado quando vê as pessoas colocando em primeiro lugar exatamente sinais e prodígios. Porque os sinais e prodígios que marcaram a vida da igreja primitiva não foi em função do Evangelho chegando e marcando presença por causa dos sinais e prodígios. Os sinais e prodígios aconteciam em função da grande carência humana naquela época, da grande limitação da medicina, por exemplo. Então Cristo conviveu com muitas pessoas que eram leprosas, que apodreciam na prestação, conviveu com cegos que não tinham a menor chance de ver a luz do dia, conviveu com possessos, com epiléticos que eram confundidos com possessos, conviveu com pessoas que eram aleijadas, coxas, todo tipo de enfermidade. Confrontada com a limitação da medicina, Jesus Cristo conviveu com isso. E os sinais que ele fez foram continuados pelos apóstolos depois da sua ascensão. Então o texto diz que por causa da perseverança na doutrina dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão, na oração e nessa reverência, nesse respeito por Deus, muitos sinais e prodígios eram feitos por intermédio dos apóstolos. E muitos apóstolos não estavam preocupados em primeiro lugar com isso, mas passaram a entender que também esses sinais e prodígios seriam um instrumento da conversão de muitas pessoas que só seriam impactadas através de experiências como esta. E a graça de Deus, por ser multiforme, ela vem e vai se ajustando às diferentes carências. E se numa região apenas a palavra anunciada responde pela conversão de muita gente, e outra região não apenas a pregação, mas também esses sinais, restauração de pessoas sem esperança, entregues ao grande desespero existencial. Esses sinais e prodígios eram, portanto, instrumentos também da graça de Deus. Infelizmente, irmãos, há muita caridade no nosso meio. A gente lamenta muito isso. Gosto muito do Eliel, que é membro da Assembleia de Deus. Moisés, você deve conhecer Eliel, que é grandão, né? Tem um programa na Rádio Fala dele. E o Eliel soube que havia chegado um pregador da Pentecostal, ele disse que era um bom pregador e tudo. Ele viu tanto a fama do rapaz que foi convidado para pregar. E chegou no programa de rádio furioso da vida. Eu fui chamar esse camarada para pregar. Quando fiz o convite, ele disse assim para mim: com prodígio ou sem prodígio? Com prodígio o cachê é tanto, sem prodígio o cachê é tanto. Olha o que é que se tem feito com a mensagem do Evangelho. Um mercantilismo vazio, barato. Ele ficou furioso com isso, qualquer de nós ficaria. As pessoas mercadejando com o Evangelho. Isso não é novidade. As cartas dos apóstolos mostram isso acontecendo também naquela época. O texto diz também, irmãos, que todos os que creram, foram quase 3.000 batizados, todos os que creram estavam juntos. E aí vem um grande desafio para a igreja do nosso tempo. O que é que a gente pode fazer para estar mais tempo junto? Nós temos um culto no domingo pela manhã, na escola bíblica, culto, depois temos um culto vespertino. Temos um culto de
oração na quarta-feira de um culto menor, quando ele deveria ser muito mais frequentado da igreja. Isso acontece muito com a igreja. Mas temos essas três oportunidades. Temos uma diaconia da comunhão. A irmã Rosa normalmente está procurando coordenar essa diaconia. Genai coordenou essa diaconia no começo. Tentou aquele juntar as panelas. Parecia que daria certo, não deu certo, nossa cultura não apoiou muito bem isso. Mas de alguma forma, nós temos que encontrar uma maneira de estarmos mais tempo juntos, nos conhecendo melhor. Porque a gente ama a quem a gente conhece. E na medida em que a gente vai conhecendo o outro, a gente vai trocando vivências e experiências. A gente vai se entrelaçando. A gente vai intercambiando nossas vidas. E a gente vai se vinculando mais um ao outro. Que era a marca da igreja primitiva. Vinculação uns com os outros. Então, todos os que creram estavam juntos. Por que estavam juntos? Porque os encontros, irmãos, eram nas casas. Casas com 10, casas com 8, casa com 12, casa com 14 ou 16 no máximo. Por isso estavam juntos. A igreja foi essa força porque estava junta. Esse, irmãos, é o único modelo de igreja. Repare bem o que eu vou dizer. Esse é o único modelo de igreja que supera qualquer tipo de perseguição. Houve um período na história da África onde alguns dos países africanos foram ocupados pelos comunistas. Não me lembro qual país foi agora, mas eu vou tentar encontrar esse vídeo com o Roberto lá em Curitiba, que ele mandar para mim. A história de um país que tinha religião muçulmana, mas uma tradição cristã também já forte. Havia cerca de 5 mil cristãos evangélicos naquele país africano. E o marxismo veio e ocupou aquele espaço. E o líder comunista, ele mandou fechar todos os templos, inclusive muçulmanos também, tudo. Religião é óbvio do povo, fecha tudo. Tudo que tiver ligação com a religião, fecha. E foi fechado tudo. E os irmãos, aqueles 5 mil cristãos, começaram a fazer o quê? Não tinha tempo para se reunir, se reunir onde? Nas casas. Começaram a se reunir nas casas. E foi predominando o governo marxista acontecendo, até que um dia esse governo chegou ao fim. Quando o governo chegou ao fim, foram contabilizar quantos cristãos evangélicos havia naquele país. E o número havia dobrado. Havia 10 mil cristãos evangélicos. Porque o marxismo não conseguiu chegar no lar, na família, onde os cristãos estavam reunidos. Nós temos o nosso templo, temos a possibilidade de nos reunir aqui, um espaço muito bom, muito grande, até para fazer outras coisas aqui. Mas a força da igreja está na estrutura das nossas famílias. E na abertura que pudermos dar para estarmos juntos. Simplesmente juntos. Eu nunca mais me encontrei, irmãos, nem com o pastor Antônio, nem com o pastor Zé Carlos, nem com o pastor Josenildo, nem com o pastor Manuel do Palmeira dos Índios. Mas eu sei que a igreja deles tem crescido. Claro, afastados da convenção, por não servem de Deus, mas a igreja tem crescido, não tem inchado. O inchaço é doença. A igreja tem crescido. Por quê? Porque esse trabalho dos lares proliferou. Eles provaram para todas as outras igrejas batistas que esse é um trabalho eficiente. A igreja conhece as pessoas convivem umas com as outras. Mesmo você entrando naquele templo grande da igreja Monte das Oliveiras, Benedito Bentes, você tem um pessoal que se conhece por causa desse encontro fraternal na semana, depois do grande encontro. Então, irmãos, passou aquele temor de G12, de igreja apostólica, essa maluquice que apareceram ali. E nós estamos vendo que a própria Convenção Batista Brasileira,
traz a ideia dos grupos pequenos e da igreja multiplicadora. Eu disse para os pastores que ia chegar nisso. Quando nós trouxemos o pastor Roberto Laia para cá a primeira vez, eu não botei o nome da igreja Betel. A igreja Palmeira do Zinho, a igreja Monte das Oliveiras, a igreja de Santos Dumont, e a igreja Betel foi o pastor Tassis. Porque eu não colocaria o nome da igreja. Mas levei João Batista, Patrícia, Wagner, outros irmãos estão aqui para conhecerem o trabalho. E a primeira coisa que fiz foi pedir a esses irmãos, ao João e à Patrícia, que dessem um relatório aqui. Eles deram o melhor relatório possível. E um dia o João Batista procurou no gabinete com um livro de Larry Stock Steele. Eu trabalhei com o pastor, esse é o caminho. Esse é o caminho. A igreja dos lares. Então, todos os que creram estavam juntos. Precisamos, irmãos, estar mais tempo juntos. Bota na sua cabeça alguma coisa aí, uma ideia que vem na sua cabeça, para a gente poder se reunir mais. E quem sabe 2 grandes encontros durante o ano, um no primeiro semestre e outro no segundo, estarmos mais juntos. Mas o texto diz no final, irmãos, que tinham tudo em comum. E era inevitável que eu fosse assim, porque o texto diz também que eles eram unidos de alma. Alma é a palavra psique do Novo Testamento. Essa união que vem das entranhas, dessa região de maior sensibilidade, onde as emoções estão presentes também. Eles eram unidos de alma, tinham tudo em comum. O texto diz assim: da multidão dos que creram, era um o coração e a alma. Ninguém considerava exclusivamente sua nenhuma das coisas que possuía. Tudo, porém, lhes era comum. Não havia necessidade entre eles. Na medida em que alguém passava por um momento de privação, eles se reuniam, vendiam alguma coisa e supriam aquelas necessidades daqueles irmãos. Esse foi o modelo, irmãos, idealizado, criado por Deus. O modelo que veio depois foi criado por nós. O modelo de Deus é esse. E a melhor maneira de sermos fiéis a Deus como igreja é termos a nossa experiência, a tradição do templo, onde nos reunimos e louvamos e ouvimos a pregação. Mas temos também esses encontros, de estamos juntos. Podemos compartilhar, olhando no olho do outro, a dor que estamos sentindo, a crise que estamos atravessando, a preocupação com a família. Mas muitas vezes não há nem tempo para o estudo, porque a dor do outro é mais importante. A agonia do outro é mais importante. Terminar a reunião de convidados, às vezes todo mundo chorando junto, mas sabendo que vão sair dali aliviados. A orientação e a presença do Senhor é mais importante em determinadas situações. Então, irmãos, concluindo a nossa reflexão dessa noite, todas essas marcas nas vidas dos cristãos primitivos eram fruto de 2 coisas. Todas essas marcas: perseverança na doutrina dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão, na oração, no temor, a reverência, estar juntos. Tudo isso era por causa de 2 coisas somente. Primeiro, a presença viva do Cristo ressuscitado. A presença viva de Jesus ressuscitado. E o enchimento do Espírito Santo. Foram essas 2 experiências que qualificaram a igreja a enviar os seus missionários para o mundo pagão. Irmãos, o mundo pagão era um mundo muito desafiador. Não faz ideia das diferentes religiosidades encontradas pelos missionários. As mais estúpidas que vocês podem imaginar. E de posse desses ensinamentos de Jesus Cristo, os ensinamentos dos apóstolos, depois com a chegada de Paulo, usando também a filosofia neoplatônica, eles conseguiram comunicar essa mensagem e povoar a eternidade de Deus
muitas pessoas foram livres de toda uma experiência dramática com os deuses mais absurdos cultivados pelo paganismo. Então, nos tempos de crise, quando um paradigma é mudado, quando uma nova etapa da humanidade começa a acontecer, todas as instituições são desafiadas a se repensar. E todos nós que participamos dessas instituições somos chamados também individualmente a nos repensar. O que é que eu estou sendo? Onde eu estou bem? Onde eu não estou bem? Onde é que eu poderia estar melhor? Onde é que eu estou falhando? Como é que eu posso dar um polimento novo na minha vida? E a gente, quando se dispõe a fazer isso, nunca está só, porque eles não estiveram sozinhos. Só conseguiram fazer o que fizeram pela consciência da presença viva de Jesus Cristo, porque o Espírito os acompanhava dia após dia, iluminando, orientando, sinalizando, para que a igreja ocupasse aqueles espaços vazios, onde o mal predominava de maneira absoluta. Então, amados irmãos, vivemos esse novo paradigma já de algum tempo. Não há uma precisão exata de quando isso começou. Afirma-se que foi com a arquitetura, com o livro de um francês, etc. e tal, mas eu acho que foi antes. Foi antes. E foi como um instrumento da religião. Isso aconteceu na Rua Azusa, em Los Angeles, no começo do século passado. Se houve uma coisa boa, foi aquela experiência daquela igreja com brancos e negros convivendo juntos. Mas uma coisa que a marcou negativamente foi aquilo que a cultura da religião contemporânea faz. Não pense, não reflita, doutrina não é importante, sinta apenas. Por isso, o primeiro grande intelectual daquela igreja foi posto para fora, foi eliminado, porque ele gostava de ler, gostava de estudar, gostava de conhecer as doutrinas, gostava de se aprofundar nos ensinamentos de Cristo. E naquela comunidade, infelizmente, 6 meses depois havia 9 divisões. E o Espírito nunca é espírito de divisão, é sempre de aglutinação, porque o Deus com amor é aquele que não divide nunca, irmãos. Deus, com amor, como diz o Dr. Portillo, é aquele que une e reúne o que está separado. Ele vincula e fortalece esses vínculos. Então, desse grande desafio que todas as igrejas têm nos tempos atuais, de marcar presença na história de uma maneira diferenciada, cada uma que assuma a sua missão. Nós somos chamados por Deus a rever aquilo que foi a igreja mãe em Jerusalém, como foi que ela fez, como foi que ela nasceu, a conhecer um pouco mais do que é a igreja na carta aos Efésios, por exemplo, e assumir esses compromissos com Deus, como corpo, conjuntamente, mas individualmente cada um de nós. Senhor, onde é que eu posso melhorar para ser eficiente e eficaz? Não basta ser eficiente. Cristão eficiente não funciona, tem que ser eficiente e eficaz. O profissional que é só eficiente não é um bom profissional. O bom profissional é aquele que é eficiente e eficaz. É aquele que sabe se organizar e programar a dinâmica da sua organização. Nós somos chamados por Deus a sermos cristãos eficientes e eficazes nesse contexto de um maluco que está por aí, onde o compromisso está arriscado das instituições e as pessoas só querem curtir, pensar, nem pensar. Nós seguimos a um Jesus Cristo que é o Mestre, que teve a preocupação primeiro em nos ensinar a pensar, para não sermos ludibriados pelos falsos profetas e entendermos melhor